E aí, Natália, Oi, boa noite. Tô gravando, gente, só para avisar. tudo bem? Beleza. Tati. Oi, boa noite, boa noite. Saudade de vocês. Tatiane, Tati, querida, que bom. São 7h34, vocês querem ir começando? Quer esperar mais um pouquinho? Como faz, Josi? Lau, você, quem diz aí que você vai abrir aí, né, as portas do Viva a Palavra? A gente vai chamando então o povo para a roda, né? Aí quem vai chegando vai estar aconchegando aí. Gente, eu quero então pedir licença para entrar nessa roda e dar boa noite para vocês. E agradecer por esse momento. A gente está tendo a oportunidade de se encontrar, agradecer a Josi. E dizer, começar com um poema, né? Um poema do nosso querido Edmaildes. Viva a palavra, essa palavra da gente, cada vez mais eloquente, buscando justiça e paz. Viva a palavra dos versos de um violeiro, de um MC, de um vaqueiro nos aboios dos currais. Viva a palavra do brado de um estudante que cada vez mais garante que a luta continua. Viva a palavra do nosso artista de rua, com a sua arte fenomenal. Viva a palavra, essa arma santa que sai de cada garganta na apresentação de um sarau. Viva a palavra, viva a vida, viva a poesia. Seja bem-vinda, Josi, com você a palavra e todos que amam, né, essa palavra, a vida, a transformação. Conosco foi a Josi Júnior, Senopoesia. Quando a gente se encontra, é bem mais que um encontro. Contigo aprendo e me dou conta do grande ser que há em ti, do que é o amor, do que é amar, do meu amor por você. Quando a gente se encontra, é bem mais que um encontro. Contigo aprendo e me dou conta do grande ser que há em ti, do que é o amor, do que é o amar, do meu amor por vocês. É uma alegria, então, com muita satisfação, Claudiana e todas as pessoas que estão em cada uma dessas janelinhas, né, das suas casas, compartilhando desse primeiro encontro de Senopoesia do programa Viva a Palavra, nesse semestre de 2023.2. É um processo que ele vai ter uma continuidade nos próximos meses, né? E que no próximo semestre a gente pretende manter construir uma nova programação com outras pessoas que nesse primeiro momento não estão podendo participar, mas é algo a estar sendo ampliado. Então, é dizer da alegria de ser esse primeiro nome, porque tem uma programação aí de 4 encontros virtuais e 2 vivências junto ao programa Viva a Palavra. Então, por isso que... O que mais a gente quer dizer nessa noite para vocês? Dizer poesia em tela aberta.
passo errado certo. Poematizar, poematizar, e não só problematizar o universo. Eu quero dizer poesia ao céu aberto, sem me preocupar se é errado ou certo. Poematizar, eu disse poematizar, e não só problematizar o universo. Unir os nossos versos, né? As nossas lutas, as nossas práticas, as nossas construções, os nossos saberes, os nossos conhecimentos. É um pouco disso que a gente vai estar dialogando nesse nosso primeiro encontro. E para o primeiro encontro poder encontrar, tem que dizer que... É preciso chegar mais perto, é preciso chegar junto. Chegue mais perto, ator, atriz. Companheiro, companheira, o dia a dia. Venha logo, gente, deixa de bobagem. Arte é nossa linguagem de tecer cidadania. Venha logo, gente, deixe de bobagem. Arte é nossa linguagem de tecer cidadania. Qual a sua cor? Preto, vermelho ou amarelo? Importa não, vale mais sua vontade de vir com a gente fazer arte na cidade. A inquietude que provoca um grande amor. Qual a sua cor? Preto, vermelho ou amarelo? Importa não, vale mais sua vontade de vir comigo fazer arte na cidade. Cidadão que de nós espera amor. Oh, como vivo do que não explico. Oh, quanto explico do que não vivo. Quem um dia saberá tal princípio da existência ativo que tudo move e desafia? Da criatividade da arte ao saber da ciência, da intuição da poesia às certezas da religião, da precisão técnica às dúvidas da filosofia. A vida, a contragosto, almoça e janta, teoria. Poema do Rai. Se eu tivesse que nascer, eu nasceria. Se eu tivesse que viver, eu viveria. Se eu tivesse que morrer, eu morreria. Ai, 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 ai. Se eu tivesse que matar, se eu tivesse que nascer, eu nasceria. Se eu tivesse que viver, eu viveria. Se eu tivesse que morrer, eu morreria. Ai, 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 ai. Se eu tivesse que matar, eu poesia. Eu poesia. Tu, poesia. Ele poesia. E Nós poesia. poesia. Eu poesia. Tu poesia.
Oh, meu Deus, obrigada, Júnior, por estar aqui acompanhando, né, junto comigo, está sempre topando. E antes de entrar nessa conversa, né, do tema que foi destinado para a gente conversar aqui nessa noite, que seria as concepções, princípios e práticas da Senopoesia, não poderíamos começar sem a prática, sem fazer a Senopoesia. Então, como o Rai disse, que a Senopoesia ela tende a cair num vazio se a gente conversa sobre ela sem estar dentro do ato, né? Sem ser ato, sem vivenciar o ato sendo poético. Então, a gente, para conversar, tem que fazer, tem que vivenciar, tem que sentir. Então, a gente parte sempre muito desse princípio. E a Senopoesia vai chegando. Eu vou aqui, então, compartilhar uma tela, vou tentar aqui ver se dá certo. Fico preocupada porque eu não vou ver assim o rosto, mas quero dizer que é um diálogo, eu apenas vou trazer algumas questões, algumas provocações e que a gente espera que vocês participem, né? E que não precisa levantar a mão, a Senopoesia, ela chega, né? Então, ao se sentir com vontade de falar, ao se sentir incomodado com alguma colocação, ao sentir vontade de dizer um poema, de trazer a sua perspectiva, fique aí à vontade, tá certo? Como eu não vou ver as mãozinhas, se alguém quiser, já pode abrir o microfone e falar, tá certo? Em algum momento. Vou abrir aqui a apresentação para ver se vai dar certo, se vocês vão conseguir ver. E aí eu preciso de feedbacks. Tá aparecendo. Estão vendo? Josi, enquanto tu estamos vendo, enquanto tu tá mostrando, só rapidamente para quem chegou depois, gente, esses encontros de Senopoesia, né? A gente começou, na verdade, nós tivemos uns momentos muito bons, né? Apesar do distanciamento que a gente estava vivendo, da tristeza, das perdas, né? Das dores. Mas a gente aproveitou aqueles momentos e a gente fez algumas jornadas. A gente, que eu estou falando, o Viva a Palavra, né? Que é um coletivo senopoético, também um coletivo cultural senopoético, né? E que vem também dessa articulação dos movimentos sociais com o programa de extensão comunitária, Viva a Palavra, e o grupo Pragma CUT, né? Que é o grupo de pragmática cultural, linguagem e interdisciplinaridade do programa de pós-graduação em linguística aplicada da UES. E aí tem até um poema que é da Gília, minha e do Júnior, porque a gente chamou o Júnior para fazer a poema com a Júnior saber, né, Júnior? Que é assim, né? Pragma CUT é abertura e movimento, é poesia, pensamento. É feita de corpoação. Pragma CUT é uma poema, é senopoesia. Como palavras do mundo, um sarau na praça, cada um bota o seu, a sua, que multiplica a nossa palavra viva. Pragma CUT é abertura e movimento, é poesia, pensamento, é feito corpo, ação. Dos saberes populares, a academia e seus pilares produzem afetação. É território de se dizer poesia a céu aberto, sem se preocupar se é errado ou certo, poematizar, e não só problematizar o universo. Então sejam bem-vindas, né, bem-vindos, quem chegou depois, a esse território da Senopoesia, do Corpoação, do Pragma CUT e da Viva a Palavra. E aí a gente dá continuidade esse ano, né? A Josi veio para fortalecer essas discussões e foi um grande presente para nós, a presença dela também no doutorado de pós-graduação em linguística aplicada. E aí a gente quer dar continuidade, porque a Senopoesia é vida, mas é também produção de saberes, né? E produção de novas metodologias. Então a gente está junto nessa proposição de pensar também a Senopoesia para refazer, retomar, né, repensar a ciência e esse lugar da academia, né, que é vida, que é corpo, que é sentimento. E a Senopoesia também como uma linguagem que está nesse atravessar na rua, né, entre a Universidade do Estado do Ceará, a UES, com a comunidade da Serrinha, que é onde são desenvolvidas, né, Claudiana, a maioria das atividades do programa Viva a Palavra. Vocês estão me ouvindo? Sim.
Sim. Sim. Então, Ouvindo e vendo, tá tudo bem. tá joia. Então, esse tema, né, para a gente começar falando concepções, princípios e práticas, seria assim, esse primeiro encontro para dar aquela situada nas pessoas que estão vindo participar desse e dos demais encontros que acontecerão na sequência. Eu preparei uma organização aqui, mas, como eu disse, está aberta às nossas contribuições, tá certo? A gente não pretende também passar aí das 9, 1h30, eu acho que é suficiente para a gente estar dialogando. Então, eu sou Josi Dantas, para quem não me conhece, eu me considero, né, eu me reconheço como sendo poeta, eu acho que é um fato importante nesse processo de discussão desse tema, desde a minha adolescência que eu vivo a sendo poesia, e a sendo poesia tem também sido eu não gosto de chamar de objeto, mas essa construção de estudo, né, de um tema de estudo que a gente vem desenvolvendo desde o processo da graduação e que se intensificou na especialização, no mestrado e agora no doutorado. Tenho a honra de ter a professora Claudiana como sendo essa pessoa que tem feito essa abertura para esse tema da sendo poesia aqui no Ceará. Então, só para situar um pouquinho. Poema do Rai, a gente já começou, já cantou a música, né? Chamando a gente para se entregar a essa conversa, a esse diálogo. No lado aí vocês veem uma imagem que é do segundo encontro, né, nacional de Sendo Poesia, que aconteceu em Mataraca, em um momento ao nascer do sol, onde a gente convocava a Sendo Poesia e entre as pessoas a se misturar com esse universo da natureza. E aí a gente começou os nossos rituais nesse nosso segundo encontro. Algumas pessoas que estão aqui conosco fizeram parte desse momento, por exemplo, o Edson, que está aí, a Verinha, Carlinha. Então, nós tínhamos um grupo interessante, né, que começou a discutir a Sendo Poesia, a fazer os encontros nacionais Sendo Poesia, o primeiro em Capuí, em 2018. Em 2019, nós tivemos o segundo encontro em Mataraca. E o ano passado a gente teve um terceiro encontro que a gente considerou que foi organizado pelo Grupo Buraco do Oráculo de São Paulo. E a gente já está com muita vontade de que o quarto encontro nacional aconteça. A gente espera que nesse governo atual a gente possa... Eu voto em Capuí. Conseguir aí algum recurso, a gente precisa correr atrás de algum recurso para realizar um quarto encontro nacional de Sendo Poesia. Então, a nossa conversa dessas concepções, né, desses princípios e dessas práticas, estão estruturadas a partir de um artigo que eu e a professora Claudiana publicamos o ano passado no Congresso Nacional de Educação, no CONEDU, e que esse artigo está disponível para quem quiser ler, basta pesquisar aí no Google, Sendo Poesia, CONEDU, que vocês já vão dar de cara com esse artigo. Esse artigo ele faz um recorte da minha dissertação, que às vezes é um processo muito longo, né, de leitura, mas ele faz esse recorte para a gente poder começar a pensar essas concepções, princípios e prática, para pensar na possibilidade de pesquisas mais emancipatórias. E aí, nesse artigo, a gente faz, primeiro, uma crítica aos modelos, né, de pesquisa dentro de uma base positivista, hegemônica, né, dos saberes que já estão ali tudo muito encaixatadozinhos, né, organizado a partir da perspectiva aí de Aristóteles e por aí vai. Então, a gente precisa mexer nessas engrenagens de fazer pesquisa, principalmente porque nós temos, nas 2 últimas décadas, uma inserção muito forte de um movimento periférico adentrando nas universidades, e esses formatos instituídos parecem não nos caber. Então, romper com esses modelos, com esses padrões, ampliar essa perspectiva de uma pesquisa colaborativa, de uma pesquisa de fazer juntos, né, sem
agregar um valor maior para o movimento acadêmico e, do outro lado, para os movimentos populares, mas compreender esses processos da pesquisa dentro de um certo pé de equidade. A outra, a gente fez, dentro desse artigo, o que se chama, que eu não gosto muito, que é o famoso estado da arte, mas que é dizer o que é que já tem sido produzido, né, o que tem sido sistematizado até aqui em relação à poesia no âmbito acadêmico. E, no terceiro momento, a gente fala dessa cartografia, dessas concepções, princípios e práticas que estão estruturadas na nossa dissertação, mas que foi um trabalho em que a gente ouviu diversos sendo poetas de diversas partes do Brasil, inclusive temos alguns deles aqui. E aí, ao fazer essa busca, né, dessas produções acadêmicas sistematizadas, a gente vai perceber, Claudiana, Edson e Jair, né, que a gente deu uma avançada, a gente conseguiu, né, ter aí, apesar das dificuldades de adentrarmos com esse tema na academia, a gente tem conseguido algumas aberturas e esse tema tem sido pauta dos trabalhos acadêmicos. Então, a gente entende que 2009, com a tese da Verinha, foi o ano em que a gente adentrou na academia com esse tema da poesia, ainda, né, numa discussão a partir do projeto Cirandas da Vida, como uma discussão do dialogismo, não era uma categoria central, mas vamos dizer que era uma categoria que perpassou as ações de Ciranda da Vida. Em 2013, nós vamos ter a dissertação, também na UFC, do Cleilton, que é um fazedor de poesia, é um poeta, inclusive, é dele a frase quando a gente diz, muita gente fica em dúvida se é poeta ou não, será que o que eu faço é poesia, será que não é? E aí ele diz uma coisa bem interessante para a gente, é a perspectiva que o Rai diz, que é preciso, para ser poeta, é preciso se reconhecer como poeta. E o Cleilton vai complementar dizendo que a autoidentificação é o critério legítimo de pertencimento. Então, se eu preciso me reconhecer que sou uma poeta ou um poeta. Então, aí, de 2013, né, desse trabalho do Cleilton, que discute a experiência, a vivência, né, do Grupo Flor do Sol na sua comunidade. Em 2015, a gente, às duras penas, consegue discutir esse tema na UFPB, e aonde é o primeiro trabalho que a poesia vai ser a categoria central, né? E o tema é a poesia, arte em todo ser, das especificidades artísticas, as interseções da poesia com a educação popular. Em 2018, nós vamos ter o trabalho de dissertação também da Nicole, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ela traz a discussão, né, da poesia no Hotel da Loucura, um trabalho que tem, assim, que é um referencial muito importante para a gente. Vou considerar aqui também um trabalho de 2020, que é o trabalho de José. José é um jovem periférico, né, um jovem aí da periferia de Fortaleza, um jovem do PSI, companheiro do Jair, e que José, no curso de Educação Popular e Saúde e Promoção de Territórios da Fiocruz, ele faz uma narrativa autobiográfica, aliás, da poesia nos seus processos, no seu percurso pedagógico. 2022, o ano passado, nós temos também duas produções importantes. Nós temos o primeiro trabalho da poesia realizado fora do Brasil, que é a dissertação de Fábio Ariston, que discute a construção da democracia no cotidiano por artistas praticantes da poesia. É uma dissertação feita na Universidade de Quebec, que foi escrita em francês e está em processo de tradução ainda. Em 2018, a gente vai ter uma coletânea produzida também pela Fiocruz, organizada pela Verinha e pela Vanderleia, que discute a produção de saberes, né, tendo a poesia como essa transversalidade dentro do curso e das produções desse curso de educação popular. E 2023, nesse ano, duas produções também super importantes, né? A de Jair, é o primeiro trabalho
no pós-lá, né, na UES, com a discussão da Senopoesia, da educação popular, as práticas linguísticas de resistência na periferia de Fortaleza, e voltado específico para o programa de extensão Viva a Palavra, que é quem está promovendo esses encontros com a gente. E também o integrante do Grupo Buraco de Oráculo, de São Paulo, o Rodrigo, né, que escreveu também uma dissertação de mestrado junto à Universidade Federal de São Paulo, com o título Trânsito, Corpo, Palavra, uma análise da Senopoesia. E tem mais coisas vindo por aí. Nós temos também o trabalho de um aluno da Elisete, não é, Edson? Que também escreveu sobre Senopoesia, e acho que a gente precisa também acrescentar aqui. Isso, o Davi Lima, ele fez um trabalho da Senopoesia pautada um pouco com as relações freirianas, né, voltada para a pedagogia, né? Então, eu costumo dizer, quer dizer, eu dizia até que a Senopoesia, ela contaminava as pessoas. Aí um dia a Verinha falou, rapaz, contaminar é tão feio, né? E aí depois de toda uma contaminação do Covid, essa palavra a gente acaba deixando, então estamos igual as abelhas fazem, né? Polinizando, né? Então, a Elisete, que trabalhou com a gente, principalmente pelas Ordens do Rei que Pede Socorro, o espetáculo que montamos tudo a partir de uma pesquisa sinopoética, acabou levando isso para os seus alunos. Ela é professora, hoje coordenadora da Uniciso, que é a Universidade de Sorocaba, e o Davi foi uma dessas pessoas polinizadas que resolveu, então, fazer uma tese, todo um trabalho também de mestrado, né, a partir da Senopoesia com essa relação da poética do Paulo Freire também, levada para a escola, né. Aqui eu vi que o Marcelo Palmares também entrou, é um outro estudante, uma pessoa empolgadíssima e faz parte aqui do nosso Centro de Estudos Senopoéticos Teatrais, né? Ele também se coloca nesse lugar, né, de polinizar, de levar, através do olhar senopoético, para suas ações pedagógicas. Ok. Então, já estou anotando aqui, porque a gente está nessa construção, nessa busca desses trabalhos, né? Porque eu acho que é importante. Se tudo der certo, Josi, esse ano sai mais um aí, mestrado na saúde, né? Eu já ia dizer, tem coisa no forno vindo aí. Tem coisa no forno. Gente, mas as produções da Senopoesia, elas não estão só no âmbito acadêmico. Sobretudo, né, nós temos o RAI com uma produção literária e gigante, né? E que, para além do que ele produz nas suas... no que já produziu junto a algumas editoras, ele agora não tem mais editora, a editora dele é a editora da casa dele. Então, vocês veem aí esse livrinho marrom que está aí em cima, então é uma produção caseira que o RAI tem feito, né? Costurando à mão o livro, essa coisa de uma produção literária feita à mão. E aí está também o relato senopoético do Grupo Buraco do Oráculo, do qual eu li ainda agora o poema, que é uma produção também riquíssima, de uma produção que não é acadêmica, mas é de uma experiência, um relato de experiência da vivência do buraco, junto à Senopoesia. Então, tem muita coisa sendo produzida que já foi produzida fora do âmbito acadêmico, que não pode ser desconsiderada. Então, achei pertinente trazer isso aqui. Então, o artigo também ele vai trazer um histórico da Senopoesia desde o seu surgimento nos anos 80, não é? No Rio de Janeiro, no movimento Passa na Praça, que é a Poesia Te Abraça, e com a vinda do RAI, depois desse movimento, junto com o Zé Cordeiro, no Rio de Janeiro, nos anos 90, a Senopoesia chega, né, fortemente no Nordeste, no município de Janduíze, e na sequência na criação do movimento Escambo, e daí se espalha. Nos anos 2000, nós vamos ter aí a construção da ANEPS e a Senopoesia adentrando os territórios da educação popular e saúde. Nos anos de 2010, isso se amplia mais ainda, e hoje nós temos muitos, né? A gente percebe que a Senopoesia ela vem se expandindo em diferentes áreas de conhecimento,
apresentando como essa ferramenta pedagógica que o Edson fala para a gente, mas de uma ferramenta pedagógica que a gente considera emancipatória. E sendo protagonizadas por pessoas diferentes, por artistas, por coletivos, por movimentos populares, por movimentos comunitários e por diversas instituições. Então, há uma ampliação, eu não vou adentrar nesse histórico, porque eu vou dar mais ênfase às concepções, princípios e práticas. Para começar a discussão sobre os princípios, as concepções, princípios e práticas, eu queria ouvir aí um relato, 1 ou 2, 3 relatos de quem quiser participar. Eu faço a provocação que é a seguinte: o que é a senopoesia? Não vou querer que ninguém aqui me responda, porque essa, para mim, é a pergunta mais difícil de se fazer, de se responder, né? De se responder sobre o que é a senopoesia. Então, pela dificuldade e a gama, né, da amplitude da pergunta, eu acho que a gente poderia ouvir alguns relatos. Como é que eu conheci a senopoesia, né? Que fio me levou à senopoesia? O que é que eu tenho entendido ser a senopoesia a partir do que eu faço? Eu acho que ficaria mais fácil a gente perguntar assim. E aí eu abro aqui o espaço para quem quiser começar. Como é que eu conheci a senopoesia? É para vocês, viu? Pode começar. Alguém levantou a mão? Foi a Carla. Carla, é porque a Josi não está vendo, aí tu pode falar, viu? Quem Pode quiser falar, falar. gente, pode falar. Pronto, eu sou Carla da Paz, aqui do Grupo Flor do Sol, da Praia de Redonda, Icapuí, Ceará. Eu conheci a senopoesia quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, quando o Rai Lima esteve aqui no município de Icapuí, nas escolas do município, ensinando sobre teatro com as crianças. Aí ele levou um grupo de mais ou menos 60 a 70 crianças para as falésias aqui de Redonda e fez umas oficinas na praia, na escola. E nessa oficina, eu lembro que a gente, um grupo de mais de 60 crianças pela praia, gritando no meio das falésias: café com pão, miséria não, café com pão, miséria não. Naquele tempo a gente não sabia o que a gente, com aquela idade, a gente estava fazendo, né? Se era poesia, se era senopoesia, teatro. Aí, com o passar do tempo, né, o caminhar do Grupo Flor do Sol, eu lembro que o Grupo Flor do Sol sempre buscava montar alguns espetáculos, mas a gente sempre se identificava com a poesia, sempre se identificava mais com a poesia. Uma vez, nessa 5ª geração que o Grupo Flor do Sol já formou, que hoje nós estamos com um grupo de adolescentes e crianças, e uma menina, quando entrou no Flor do Sol, ela já vinha desde pequenininha também fazendo teatro com a gente. Aí ela disse assim, o nome dela é Lavínia, ela tinha assim uns 7 anos, aí a gente queria montar um espetáculo com ela, e ela disse: Carlinha, a nossa cara é a senopoesia, e ela é muito expressiva, essa menina. Aí eu fiquei refletindo, realmente, a cara do Flor do Sol, a nossa cara, o Flor do Sol é senopoesia, nossa identidade, as nossas raízes, está na senopoesia. E a partir dali eu comecei a compreender melhor sobre o que é senopoesia, entender que realmente nós somos senopoesia. O Flor do Sol é um grupo senopoético e nós somos senopoetas. Então, a partir dessa experiência, né, do Grupo Flor do Sol, que tem mais de 30 anos de existência aqui no município de Icapuí, é que eu conheci a experiência, né, através de Rai Lima, através do Grupo Flor do Sol, da senopoesia. Carla, gratidão pelo seu depoimento. Quero ouvir mais gente. Eu costumo sempre dizer que não é que eu conheci a senopoesia, eu me reconheci na senopoesia, porque eu acho que o Rai, certo dia, conversando com ele falou que senopoesia não existe, ela só passa a existir no momento que você vai praticá-la, no momento que você faz a senopoesia, né?
Senão, acho que é isso, como a Josi disse, não vira uma falácia, vira um falar, tal. E sendo poesia, acima de tudo, é ato. Ela só acontece quando você coloca ela para funcionar, quando coloca ela na roda, quando coloca em ato. Então, por participar de um grupo de teatro de rua, a gente sempre se colocou em ato, sempre foi fazendo coisas ali, mas nada disso se encaixava nas caixinhas acadêmicas, nas nomenclaturas do teatro, né? Se era teatro épico, se era teatro do oprimido, se era teatro, propriamente teatro de rua, se era teatro popular, né? Era tudo isso. Então, no momento que eu encontrei, que a gente se encontra com o Júnior Santos e com o Rai Lima nesse primeiro momento, e vê a forma como eles atuavam, e eles não se consideravam nem atores brechtianos, nem atores de práticas do teatro do oprimido, não, e sim sendo poetas. E despertou, tanto no Buraco quanto em mim, esse desejo de entender o que era isso, né? Que nome se dava a isso, né? E aí a gente descobre que a isso chama-se cenopoesia. A partir desse momento, acredito que a cenopoesia ela passa a fazer parte do nosso cotidiano, do dia a dia, de todo momento. Sempre digo que, pegando ali um trecho de um poema do Manuel Bandeira, né, que fala que a poesia está em todos os lugares, desde os chinelos ao acordar ao pôr do sol. Então, passo a ver o mundo dessa forma, o mundo através da cenopoesia. Assim como o matemático olha para o mundo e vê o mundo como números, né? Assim como o marxista vê o mundo como mais-valia e por aí vai, a cenopoesia dá esse lugar de visão de mundo e de outros mundos que não esse, né? Então, digo que o meu contato com a cenopoesia foi no encontro com o Rai Lima e com o Júnior Santos. Não vou lembrar mais qual o período, Júnior, já faz tempo isso, né? Mas, acima de tudo, não é descobrir a cenopoesia, e sim se reconhecer nos seus atos enquanto cenopoesia, enquanto cenopoeta. E é isso que vem estruturando tanto o nosso trabalho artístico, né, tanto nossas estéticas, se posso dizer assim, quanto as nossas relações. A cenopoesia é um lugar que ela faz a intermediação das nossas relações humanas, enquanto coletivo, enquanto construção de companheiros, né, enquanto construções de relações de trabalho também, né. Sempre olho para tudo como forma sendo poeta, como forma de ver o mundo através dessa cenopoesia. É como se a cada instante relembrasse imagens e trechos de poema que pudesse sintetizar aquela relação construída. Então, digo isso, né? O encontro com a cenopoesia é o que me deu o norte, que me deu o sentido para achar esse caminho todo das artes que a gente faz. Ela é tudo que eu falei no início. Ela é teatro épico, é teatro do oprimido, é teatro popular, é tudo isso. Valeu, Edson. Obrigada, show. Quem mais pediu aí para falar? Tem o Fred e a Fatinha, se eu não me engano. Fiquem à vontade. Olha, eu fiquei muito tocado pela fala do Edson e resolvi também abrir a mão. Eu estou aqui, eu sou o Fred, eu sou professor na Universidade Estadual de Londrina. Eu trabalho com uma pesquisa de coletivos poéticos. Minha carreira toda é assentada na oralidade, pesquisas poéticas orais, e eu estou coordenando um grupo de pesquisa em poéticas da coletividade, que tenho a alegria de contar com a Claudiana e seu grupo de pesquisadores nesse nosso grupo, e tem sido super rico, enriquecedora essa troca, e enfim, como está sendo essa também. A Claudiana fez o convite, e no convite de Claudiana, imediatamente o conceito cenopoesia me chamou a atenção. Ai, que bom. E eu falei, gente, cenopoesia, que expressão interessante. Será que sintetizaram, né? E a fala do Edson me tocou porque em 30 anos de pesquisa
eu sou da teoria literária, meu espaço de fala é da literatura, do texto impresso. Em 30 anos de pesquisa, eu trabalhei com narradores pantaneiros, trabalhei com populações ribeirinhas, populações periféricas com o movimento hip-hop, trabalhei tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né, com populações fronteiriças que se organizam com forma de festivais, enfim, que criam e eles inventam e se reinventam por meio da poesia e reinventam a sua própria cidade, o seu próprio ser e estar no mundo, né? E é muito interessante quando a comunidade ela começa a retomar, né, esse princípio de uma linguagem artística, ou de se pensar enquanto arte, como que ela cria laços, como que ela adentra aquele espaço do comum, né? Que não é o comum igual, somos todos iguais. Não, somos comum porque temos um objetivo comum, um cuidado comum, né? Um viver comum, um direito à vida comum, né? Então, isso é algo muito importante, isso tudo é mediado pela palavra poética. Bacana, Fred. Obrigada aí por sua participação. Eu cheguei a participar dos encontros de vocês também, dos primeiros, e tem sido muito legal também o trabalho que vocês têm feito no coletivo. Fatinha Medina agora, hein? Eu estava lembrando o trabalho que a gente fez com o EJA, Educação de Jovens e Adultos, de uma ONG aqui que trabalhava com o movimento sem terra e ia trabalhar com a educação de jovens e adultos no campo. E como essa oralidade, se contar a história, era um elemento fundamental dessa formação do sujeito, né? Então, assim, vocês trazem elementos muito caros hoje em dia, porque a gente fala de humanidades, muito preciosos, né? E, assim, eu quero agradecer a Claudiana pelo convite, é claro, a Claudiana sempre tem um altar para ela aqui em Londrina. E a vocês, Josevânia, por essas falas tão inspiradoras, né, que me colocaram, assim, fez com que caísse a ficha mesmo, né? De se concentrar num conceito, algo que parece ser tão disperso, mas ao mesmo tempo ele tem uma finalidade tão comum, né? É um pouco disso que a gente vai conversar aqui. Fatinha, querida, abra seu microfone. Boa noite a todos, que legal estar aqui. Mas eu vou falar como público, tá? Tive acesso a Sendo Poesia através dessa turma, da professora Claudiana, e com a Josi e tal, essa turma aí que... Mas o que eu acho melhor da Sendo Poesia é que ela chama a atenção da gente, né? Ela vem de lá para cá, a Josi já sabe o que eu acho sobre ela. Ela chega e impacta, né? E a gente toma aquele susto enorme do que o outro está dizendo. Eu não sei se existe Senopoesia do amor, existe? Eu ainda não vi ninguém dizendo, eu te amo amorosamente. Como chegar até você? Ainda não vi ninguém falando a Senopoesia a partir de um poema bem romântico. Eu acho que nem teria graça, sabe? Eu penso. Então, até agora, o que eu ouvi foi de uma forma, de uma bravura de retirar o indivíduo de dentro de si mesmo e se promover dentro do social. E é isso que eu tenho amado. Por isso, quando eu soube que você ia estar nessa, eu digo, eu vou porque é bom. Ô, Fatinha. Obrigada pelo convite, estou adorando. Eu te amo, Fatinha. Ai, como eu te amo, gata. Quando eu te amo, me sinto moleque, passarinho, cheirando a hortelã. Quando eu te amo, quando eu te amo. O sol fica vermelho, o rio se descabela, mergulha no oceano. Quando eu te amo,
O que você quiser, na minha cuca tem. Pede amor, tem. Pede alegria, tem. Pede esperançar, tem. Pede... que tem na sua cuca, Fatinha? Ah, quero amor. Desculpe, família. Não deixa a gente em paz. Desculpe, eu não... Pede que tem na sua cuca. Bom, e na sua, Claudiana? tem na minha... Eu quero falar do amor mesmo, como eu conheci a Cenopoesia, foi com muito amor, né? Que foi por meio de uma mulher que é uma pajé, uma artista, uma cenopoeta chamada Vera Dantas, né? E eu digo amor porque, inclusive, ela deu o nome para o meu filho, porque ela era minha ginecologista, minha obstetra. Vera é uma médica popular, né? E uma artista, uma poeta, uma cenopoeta, para quem não conhece, né? É mais do que isso, é uma intelectual dos campos, dos sertões, das praias, né? Transformadora de realidades. E Rudá é o nome do meu filho, que ela batizou, porque ela fez seu pré-natal, que é amor, e com ela eu conheci nas ruas de Quixadá, do sertão central do Ceará, na terra de Raquel de Queiroz, a Cenopoesia. E estou aqui polinizada, né? Marcelo, o Edson que falou isso, Marcelo falou das palavras sementes, porque essas sementes que vão germinando, né? Aí, aliás, ele fala de palavras geradoras, eu que batizei de palavras sementes, viu, Marcelo? E aí a Cenopoesia nunca mais, né, saiu da minha vida. Acho que, como o Edson disse, essa descoberta, eu descobri também que eu já era cenopoeta, né? E eu conheci Rai Lima, né? Também esses livros artesanais todos, né? Eles estão no meu corpo, na minha alma, atravessando as ruas da cidade e atravessando também as minhas ruas, né? Todas as minhas travessias aí são com essa obra, né? Que essa obra que é corpo, que é vida, que é para além do livro, né? E que é rio, como diz o Fred, num texto inspirador, que ele falou no nosso evento de coletivos cenopoéticos, né? Então, são essas águas que vão transformando a gente. Ai, fico muito feliz. E conheci já e também, né, gente, tive a alegria ali nos cortejos cenopoéticos do Viva Palavra, lá na Serrinha, tudo muito maravilhoso, conheci Josi, e tenho certeza que muitas sementes vão brotar, que estou feliz de conhecer o Edson também, que só conheci as produções do Buraco do Oráculo, né, pelas redes. E tem a Gília, que quer falar também. Quero falar não, quero cantar. Escuta, escuta, outra já vem. Escuta, acolhe, cuidado, outro faz bem. Isso é para dizer que o momento mais mágico, mais incrível, pelo qual eu fui atravessada pela Cenopoesia, foi, digamos, um processo de cura, de cuidado, né? Eu passava por momentos, assim, bem difíceis, e aí, ali pela Serrinha, encontrando a Clau, a Verinha, o Railinho, o Jair e outras pessoas, né, da comunidade, a gente foi se abraçando, a gente foi atravessando corredores de cuidado, e entre uma palavra poética e amorosa, vinham as palavras também de cuidado, os toques, as mãos, os abraços, os encontros. Então, para mim, esse foi um modo mais singular, né, pelo qual fui atravessada pela Cenopoesia, foi com cuidado, por isso que eu continuo cantando, né, desde os tempos em que eu nasci, logo aprendi algo assim, cuidar do outro é cuidar de mim, cuidar de mim é cuidar do mundo. E aí esse é um espaço, esse é um cuidado, né, totalmente afetivo, amoroso, e aí alguém disse, né, que a amorosidade é um dos princípios constitutivos da Cenopoesia, da educação popular também, que vem atravessando as nossas pesquisas aqui no Viva Palavra, exemplo, não somente as pesquisas, mas ensino, extensão que a gente vem produzindo, né, em coletivo. Então, a gente está atravessado, assim, por essas palavras
amor, de cuidado. Por isso que eu disse assim, né? Não, Fatinha, a gente tem muito poema de amor aqui, porque é o amor como ação, é o amor como cuidado, o amor como essa palavra potente também de um movimentar político, né, contra palavras opressoras. Então, a gente faz a contra-palavra, a gente faz a palavra que semeia o amor, né, o cuidado. Essas são minhas palavras. Ai, que bom. A gente, então, percebe que desses depoimentos a gente tem pessoas que estão nascendo poesia há mais de 30 anos, outros que estão querendo entender ainda o que é, não é? E que vão se reconhecendo no processo. Fico feliz com as presenças das pessoas que estão aqui, inclusive umas muito caras, né? O Cleilton, que vai ser um dos nossos mediadores num dos próximos encontros, o Marcelo Palmares também. Bom, então, feita essa provocação inicial, eu vou convidar aqui o Rai, não é? Essa coisa dessa dificuldade da gente definir uma sistematização unívoca para o que seja a senopoesia. E o Rai diz, a senopoesia ela não possui preconceitos ou conceitos formados a priori sobre si própria. Ela se constrói no tempo e espaço e mostra-se. E, ao se mostrar, busca dizer o que é e a que veio em ato. Então, o relato de vocês, né, o testemunho de vocês, corrobora muito com o que o Rai já vem dizendo, né? É um acontecer, a senopoesia é um acontecimento, e nesse acontecimento, ela pode construir ideias próprias a partir da vivência, né, de cada um, e até porque cada um vivencia a senopoesia de locos diferentes, e esse é o que é mais bacana, né? Então, o difícil trabalho da gente estar trazendo um pouco dessas concepções é a partir disso. A senopoesia não tem quem espere que a gente chegue aqui dizendo que é a senopoesia como uma receitinha, isso não vai acontecer. Então, seria mais apropriado, né, falarmos em concepções ou em conceitos em construção, porque ela mexe com essas especificidades dos seus praticantes. Então, o que nós temos percebido nesses estudos, ouvindo sendo poetas, a gente tem escrito mais ou menos assim. Então, é uma construção em aberto, né? A senopoesia vem se constituindo como um fenômeno sociocultural, interlocutor da criatividade individual e coletiva, proporcionando um caminho de construção de conhecimento, engajado com a articulação entre vivência e reflexão, arte e ciência. E que, ao se manifestar na articulação dialógica, autônoma, amorosa, viu, Fatinha? E interdependente entre várias linguagens, artísticas ou não, né, porque a senopoesia vai para além das práticas artísticas, mas ela também se articula, né, com saberes, com experiências diversas, de modo que ela se revela como um modo de poeticamente sintetizar as contradições sociais e de possibilitar a leitura crítica de mundo, na perspectiva de conhecer, de refletir, de intervir sobre a realidade. Isso aqui não é um dado posto, né, que não possa ser alterado, mas é o que a gente tem até aqui estruturado. Então, dentro dessa ideia de concepções, a senopoesia pode dizer que ela tem uma perspectiva de conceito aberto. Por quê? Porque ela se pauta numa perspectiva artística ou expressiva, que não necessariamente, né, pode ser só arte, porque a gente tem outras expressões, mas ela tem uma base híbrida, ou seja, as suas obras, o seu acontecimento resulta de um processo de criação democrático e aberto, acolhendo várias formas de expressão, de saberes, de experiências, de linguagens, e aí com uma questão de que talvez seja a grande busca da senopoesia, ou seja, dizer que todos nós podemos vivenciar. E aí a senopoesia vai trabalhar com essa perspectiva dessa superação de uma excepcionalidade artística, né? Daquela ideia de que a arte é um dom, de que só alguns podem fazer, e a senopoesia vem dizer que não, ela vem restaurar essa condição autocriativa, ou seja, nós, como seres humanos, somos seres de criação, então, nós somos capazes de vivenciar a arte, e a grande bandeira da senopoesia é essa, de que a arte está em todo ser.
apenas o pensamento hegemônico, a construção de uma cultura hegemônica de que a arte seria uma excepcionalidade, um dom de alguns poucos, do inatingível, principalmente para uma classe trabalhadora. Então, essa é a condição autocriativa que a Cenopoesia instaura, essa ideia que todos nós, nos nossos locos, nos nossos fazeres laborais ou não, nos nossos ambientes, nós podemos vivenciar uma possibilidade criativa com diferentes linguagens. Então, falar em concepção da cenopoesia é falar da cenopoesia como um ato, como um acontecimento, como eu disse no começo, e como o Edson falou aí no seu relato, e até mesmo a Carlinha, né? Então, a gente considera que a cenopoesia, antes de mais nada, ela é esse ato aberto, ou seja, ela não traz um conceito definido, porque ela se modifica por ser um ato momentâneo, por acontecer com pessoas específicas em um determinado momento, em um determinado contexto, ela pode ser alterada de acordo com os seus praticantes. É um ato híbrido, porque ela acontece na articulação das linguagens, dos repertórios e dos saberes que as pessoas trazem no processo dialógico. Então, é um ato dialógico, e aí entrando tanto as concepções bakhtinianas como a concepção freiriana, né, de diálogo existencial, ou seja, desse atravessamento comunicacional que a gente diz, né, da quebra dos padrões hierárquicos de relações de comunicação, ou seja, de uma descentralização dos saberes. Então, passa muito por essa perspectiva, e que é um ato vivencial. A cenopoesia, ela precisa ser vivida nas suas diferentes formas, a partir de diferentes contextos e das pessoas que vivenciam. Então, a cenopoesia, ela é um ato, e um ato que mexe com o ser. E aí eu trago o Rai de novo. Quando ele diz que refletir a cenopoesia sem vivê-la é como, se possível fosse, deixarmos de viver a vida para ficarmos apenas nas elucubrações. O que não é a mesma coisa de refletirmos o viver em ato. O ser ao estar sendo. O ato não como fim em si mesmo, mas como expressão viva de um processo muito dinâmico, né, e sem fim definitivo. Por ser justamente esse ato em construção, por ser um acontecimento. E aí eu abro para alguém querer complementar mais alguma coisa em relação a essa parte das concepções, antes de entrarmos para o princípio, os princípios da cenopoesia. Só acrescento, Josi, que ela é mais do que híbrida, acho que híbrida também, mas ela também é polifônica, que são múltiplas vozes, várias vozes que se falam, várias linguagens que se falam, vários corpos que se falam, né? Então, assim, a ideia de pensar a cenopoesia de forma polifônica, né, de múltiplas linguagens, e também, além de polifonia, também de nuances, né? Ela não é linear, ela é uma coisa que sobe, desce, você não consegue ver a cenopoesia como uma linha reta, é como se fosse quase o infinito, né? Aquela faixa de Moebius, né? Ela sobe, desce, ela não tem onde começa, não tem onde termina. Então, isso mesmo, Edson, no sentido de que ela acontece nessa articulação com diferentes linguagens, né? E a cenopoesia, ela acaba superando as limitações, seja da língua falada ou escrita. A cenopoesia, ela pode se dar num abraço, ela pode acontecer num olhar, né? Um olhar pode ser cenopoético. Vou falar uma coisa. Desculpa, José. Fica à vontade. Recentemente, a gente apresentou dentro de uma comunidade aqui em São Paulo, e a expressão do ato poético, lembrei muito do Júnior nesse momento, foi a coisa mais incrível que a gente viu. Não foi numa fala, não foi numa poesia, não foi numa cantiga. Foi durante a apresentação, onde tinha algumas lideranças comunitárias, havia algumas pessoas ali da comunidade local do Jardim Peri, que é uma região aqui da Zona Norte. A gente, nas nossas brincadeiras, nas nossas eloquências aqui, o Misael, que é o ator do grupo, daí é palhaço, né?
fez umas caras e bocas para uma senhora, e a senhora começou a fazer caras e boca para ele fazia caras e bocas maior ainda, e ela fazia outras caras e boca, e cada vez que ela fazia alguma coisa, ele também fazia uma coisa maior. Aí ela, no intuito de dizer assim, olha, eu sou mais do que você, ela simplesmente tira a dentadura e dá aquela gargalhada sem a dentadura, e isso foi um momento mágico do espetáculo, porque quebrou tudo que estava sendo feito ali, que as pessoas pudessem identificar como teatro, o espaço do ator e o espaço do público. Não, ao fazer isso, ao tirar a dentadura, literalmente, dar aquela gargalhada, aquele riso sem a dentadura, fez com que todos ali olhassem e falassem, nossa, eu posso participar disso de qualquer forma, eu não preciso dizer um poema, eu não preciso saber... Eu posso aberto ao inusitado, né, Edson? Ao inusitado, aquilo que você não espera, porque é um ato aberto. Exatamente. Eu acho que essa é uma das belezas da coisa, né? Isso que você trouxe aí como a expressão ontocriativa das pessoas, né? Acabar com essa excepcionalidade da arte, né? Eu acho que o que a cenopoesia permite, justamente nesse encontro de polifônico aí, de muitas vozes, né? E na abertura que ela tem, do modo que ela se faz, e quando você chega ali numa praça, num espaço, né, com as pessoas em volta, elas se sentem convidadas, né, se sentem parte daquilo ali, né, esse modo esse convite à expressão, essa permeabilidade aí do se expressar, eu acho que é muito bonito, é muito rico, né? Porque é isso que permite as pessoas se enxergarem enquanto pessoas, né? Enquanto criadoras da própria realidade, né? Como diz o Paulo Freire, né? Enquanto transformadoras da própria realidade, né? Eu acho que essa é uma das grandes potências para mim da cenopoesia, né? Ela convida, né? Ela mostra, ela apresenta, não sei se convida é a palavra certa, mas as pessoas no estar na cenopoesia ali, se verem parte daquilo, elas viram elas mesmas, né? Elas se apropriam de quem elas são, né? Apropria do sorriso sem a dentadura ali, e isso transforma o mundo, né? Eu acho que essa é uma das grandes belezas para mim da cenopoesia, né? E a cenopoesia, Tiago, como expressão, né, da educação popular, ele não é um ato para, mas ele é um ato com, e aí está esse motivo, né, do se sentir presença, do se sentir participante, do se sentir atuante naquele ato. Como dialogar, alimentar ou reconhecer em nosso criar e fazer o desconhecido ou o diferente, distante ou próximo, que pode nos afetar ou definir os nossos destinos. Criar, inventar, produzir, pesquisar, reinventar o mundo é essencial, mas não basta. É desafiante, contudo, pensar que o que propomos e fazemos neste mundo terá repercussão em outros momentos da história, como em outros momentos, outros mundos. A cenopoesia é, por nascimento, uma arte interessada e solidária, que se ocupa, por isso mesmo, com a construção de vínculos. Prefere não abortar as possibilidades de diálogo com outras linguagens em função de uma escritura ou de uma postura, uma suposta pureza estética ou uma cultura literária. O não poder rir, cantar, dançar, ler, crer, criar, leva o ser ao não ser, ou a ser, bocado de cacos clonados e globalizados, padrões de ser, bocado de cacos clonados e globalizados, padrões de ser. Continua, Josi. Valeu, Jair! Muito boa a sua intervenção. É isso, gente. Estamos em diálogo, estamos em ato cenopoético. E o que é que nesses atos a gente tem conseguido mapear, né, cartografar como sendo princípios da cenopoesia? Então, algumas coisas já foram muito ditas aqui. E alguns desses princípios estão o diálogo,
o princípio da democratização desse espaço, desse ato, da diversidade de vozes, de fazeres, de saberes, da inconclusão da Cenopoesia como ato inconcluso, porque nós somos seres inconclusos, da criatividade, da amorosidade e da liberdade, seriam os 7 princípios que a gente acabou mapeando na fala, né, da pesquisa feita com Cenopoetas. Então, quando a gente fala no princípio do diálogo na Cenopoesia, nós estamos falando no princípio matriz da Cenopoesia. Então, o diálogo é esse princípio matriz que está associado às intenções práticas e políticas da Cenopoesia. E aí eu explico assim, de que prática no sentido, né, de que a realização da Cenopoesia, ela está baseada na perspectiva da hibridização das artes, das linguagens, né, dessa polifonia, dessa dimensão de troca, da interação com as pessoas, e dessas pessoas, dessas linguagens, com um espaço temporal, porque a Cenopoesia, ela é um ato situado, né, situado dentro de um contexto, né, das relações que são estabelecidas naquele momento. Então, quando Fatinha diz assim, até agora eu só via... Será que tem amor na Cenopoesia? Porque até agora eu só via a Cenopoesia como uma ferramenta de resistência, né, de bravura, porque Fatinha, ela dialoga com o contexto. Então, se possivelmente os contextos do qual você participou da Cenopoesia era um contexto que pedia um ato mais, vamos dizer assim, de mais bravura ou de mais intensidade nas suas formas de existir, porque estava dialogando com uma questão situacional. Então, no sentido político, a gente diz que o diálogo ele vai se aproximar do entendimento, né, do Paulo Freire, de dialogicidade, ou seja, da comunicação não hierarquizada, mediada pela solidariedade e de respeito ao saber do outro, né? Do saber que está no poema, do saber que está no pensamento, que pode estar numa fala, mas que pode estar num abraço, que pode estar em tirar uma dentadura, como a gente teve aí no exemplo do Edson, né? Então, desse respeito do diálogo que se constitui nessa interface temporal com o contexto e as pessoas. Um outro princípio que a gente fala, né, que inclusive é um dos princípios que move a construção da dissertação do Fábio, quando ele discute democracia, né, é que a Cenopoesia parte dessa perspectiva da democratização dos processos comunicacionais, ou seja, da quebra de padrões que já estão enraizados, hierarquizados, né, de alguém que sabe mais de outros que sabem menos, perpassando pela descentralização e dominação de certos saberes e conhecimentos técnicos. E o outro aspecto desse processo de democratização é a presença histórica nossa nos lugares, nos contextos nos quais a gente atua, né? Ou seja, como é que a gente pode problematizar, pensando, sobretudo, né, nesse processo que a gente viveu agora, de tantos impactos, né, da democracia, e aí falando a nível macro, mas de democratização no nosso cotidiano também, né, nos nossos lugares, nos nossos ambientes de fazeres. Então, tem a ver com essa esfera relacional. E o princípio da diversidade, ou seja, do respeito aos modos de ser de cada um, com suas culturas, seus valores, seus saberes, suas linguagens, seus modos de ser. E aqui, no sentido do não aceitar uma subalternação, vamos dizer assim, de um saber sobre o outro. Então, para a Cenopoesia, não existe um saber mais, um saber menos, na perspectiva da educação popular, né? De que existem saberes em diálogo, existem saberes que são importantes naquele momento. Então, reconhecer as potencialidades das pessoas envolvidas e de articular essas potências dialógicas e potentes que cada um traz, na Cenopoesia seria algo que se soma e não que se exclui, mesmo quando é um pensamento contrário, né? Quando é um pensamento divergente. Então, na divergência também a gente constrói esses nossos saberes. Outro princípio é o princípio da inconclusão, né, que a gente entende dessa perspectiva da inconclusão como um vir a ser, ou a busca permanente da gente vir a ser mais, né? Esse ideário da inconclusão, ou mesmo do processo de incompletude, que nada está pronto e acabado, ou seja, as coisas estão em movimento,
E como a Senopoesia, ela se coloca, né, como um ato aberto, ela não tem um formato único, ela está se redescobrindo a cada movimento, né, a partir dos seus sujeitos e dos seus contextos. E aí, nessa conclusão, tem algo que a gente traz, que é esse desafio aos repertórios humanos, que a Senopoesia acaba provocando, né? Essa ideia de que repertório humano, aqui na ideia da Senopoesia, né, do Currai também escreve sobre isso, repertório humano é tudo que a gente tem, né, de saberes que a gente carrega com a gente, que a gente pode sacar esse saber, esse conhecimento, que pode vir numa forma de poesia, pode vir numa música, que pode vir num abraço, que pode vir num corredor de cuidados, que pode vir num cochichar no meu pé do ouvido. Então, são muitos atos que podem vir a partir dos repertórios de cada um. O princípio da criatividade, que foi um princípio que a gente fala desde o início, né? Recuperar essa condição autocriativa, né? Que nós, como seres humanos, nós somos potencialmente criativos, e desmistificar o ato criativo como sendo privilégio de alguns poucos, né? A excepcionalidade artística que a gente falava ainda agora. Então, a defesa é de que todos nós somos capazes de criar, de inventar outros modos de ler, de interpretar, de ser e de intervir no mundo. O princípio da amorosidade, e aqui, como a Gília falou, e aqui esse princípio dialoga muito, né, Gília, com o seu trabalho agora na sua tese, essa coisa de que a amorosidade não é só aquele batatinho como nasce, ou seja, a amorosidade está dentro de um processo também criativo, de um processo que pode ser de amorosidade, da cura, da ideia freiriana aqui também, de que a amorosidade, ela também tem a sua valentia, ela também tem a sua bravura, mas que ela também pode ser terna e afetuosa. Então, restaurar essa amorosidade nos modos de pesquisar, nos modos de conversar, nos nossos modos de interagir, de lutar, né? Porque nós também somos resistência, a Senopoesia também é um linguagear de resistência. A gente busca restaurar a amorosidade significa também uma luta diante do sistema capitalista cada vez mais desumano, que não prega o amor, que prega a competição, né, que prega o adoecimento e por aí vai. Então, esse princípio da amorosidade seria esse ato de coragem que é gerador dos atos de liberdade. Bom, entre os princípios estão esses 7 que a gente conseguiu mapear, mas a Senopoesia está em aberto. Outros princípios podem, né, a gente vir a conseguir mapear nesse processo, e alguns trabalhos, alguns estudos pode ser até que já tenham avançado até um pouco mais dentro desses princípios. Se alguém quiser complementar alguma coisa para a gente entrar nas práticas. Posso seguir? Sim. Então, a gente já falou das concepções, vimos que a Senopoesia, ou seja, é um ato aberto, é um ato híbrido, né? É um ato dialógico, é um ato vivencial, que está estruturado por esses 7 princípios que a gente falou, e que pode ter outros muito mais. A Senopoesia também ela vem se caracterizando com alguns modos de fazer. Então, a gente pode trabalhar aqui com a ideia de como a Senopoesia vem sendo praticada. Lembrando que não há uma forma única para as composições senopoéticas. Então, a Senopoesia que você pode, né, ver num grupo ou num movimento, ou alguém fazendo aqui, pode ser completamente diferente de outras pessoas que vai fazer em outros espaços. Então, por ser essa prática aberta, inclusiva e dialógica. E por resultar as práticas da articulação dos repertórios humanos. Então, ela depende dos sujeitos, né, que estão naquele ato, naquele momento. E, de acordo com Ray, a prática senopoética, ela acontece a partir de três circunstâncias. De um pretexto no sentido do porquê, dos motivos
né, de estar ali ou de querer me expressar frente àquele contexto, né? Um pretexto aqui também do que eu tenho de repertório para entrar nesse diálogo. Então, a prática sendo poética, ela estaria dentro dessa ideia de pretexto, de um contexto, ou seja, de um ato situado. Não pode estar acontecendo aqui, eu vim com uma coisa aleatória que não faça sentido, que não complemente aquilo que vem ali, ou que mesmo seja contraditório, né, com aquilo. Então, tem um contexto situacional, histórico ali, e por isso que ele é momentâneo, né, ele é aquele momento, naquele acontecimento, naquela hora. E a outra questão é o repertório. Então, eu preciso ter um repertório, seja de uma música, seja de um poema, seja de uma fala, seja de um abraço, seja de A gente tinha num espetáculo chamado Manifestações da Gente, que já aí participou, nós tínhamos momentos que a gente tinha uma benzedeira, tinha uma massoterapia no meio da atividade, então tinha muitas coisas, tinha pessoas dançando no movimento sendo poético, tinha muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, então eram repertórios distintos acontecendo num único roteiro sendo poético. Então, esses 3 aspectos seriam, né, levados em conta no ato da prática sendo poética. Então, dentro dessa prática, o que é que a gente vem dizendo? Que a senopoesia ela se traduz como uma ação que se constitui da articulação desses repertórios, artísticos ou não, que as pessoas trazem. De onde? Das suas vivências, né? Dos seus processos formativos, que são expressos por corpos em movimentos, né? Sonoros, musicais, imagéticos, dentre outros, que dialogam com contextos específicos e se fundem para expressar cenicamente os sentimentos e as leituras de mundo de modo poético. Em relação a essas composições, elas se efetivam por meio da articulação de diferentes jogos de linguagem, poemas, canções, manifestações cênicas, práticas de cuidados, rituais, e a gente pode enumerar diversos. E a senopoesia, aos modos de ser, ela não já começou, né, com os modos de ser que ela já tem hoje, porque esses modos de ser foram, ao longo do tempo, se configurando, né, em o que a gente chama de algumas modalidades. Então, os modos de fazer e a continuidade desses modos de fazer foram dando origem a essas modalidades, que até aqui a gente conseguiu mapear também 7 modalidades, né? Os roteiros senopoéticos, o que são os roteiros senopoéticos? Por exemplo, aqui, cadê? Eu tenho um livro, né, de sonhação a vida é feita, com crença e luta você se faz. Roteiros para refletir brincando. Outras razões possíveis da produção de conhecimento e saúde sobre a ótica da educação popular. Então, é um livro só de produção de roteiros. Então, o roteiro é aquela elaboração prévia de uma sequência de poemas, de músicas, de fala que vão problematizar algum tema específico. É uma elaboração prévia, é um roteiro, não é uma peça de teatro. A senopoesia não é uma peça de teatro, porque mesmo trazendo a linguagem do teatro como sendo o caso, né, de algum grupo ou de alguma ação, o teatro sendo poético, dentro da linguagem da senopoesia, ele precisa ter essa perspectiva de abertura. Então, não dá para ser um texto, né, de uma sequência de meio e fim, que importa o mundo acabar lá fora, eu vou continuar dizendo meu texto. Não. O roteiro sendo poético, ele dialoga ele tem abertura para o que está acontecendo na roda, mesmo sendo um ato teatral. A intervenção sendo poética, Fatinha, o que você me viu fazendo algumas vezes em sala de aula foi uma intervenção sendo poética, que é o quê? É uma interferência artística que surge de forma espontânea para dialogar com o contexto particular. E você diz assim, meu Deus, eu tive até o medo, porque a gente estava discutindo uma coisa e a Josi entra com o poema da bala, né? Pei-pou, e aquilo vai acontecendo, porque é algo que está, né, que acontece ali de forma espontânea. Eu tenho esse repertório e seria importante, eu achei que daquele momento seria importante dialogar.
Então, a intervenção cenopoética tem esse aspecto, né, espontâneo de um contexto particular. Já o desafio, de repente, é um improviso cênico. O Raio e o Júnior gostam muito de praticar essa modalidade, ou seja, é um mote, ou é um tema, ou é alguma coisa que está acontecendo, é um evento, é uma palestra, é um negócio, e ali, bora entrar, bora, e um começa e outro continua, e ninguém sabe onde vai dar, porque ali é onde são ativados os repertórios dos sujeitos que se entregam a esse desafio. Uma outra modalidade são as vivências cenopoéticas, que são momentos assim, vamos vivenciar cenopoesia, vamos conversar sobre isso, vamos produzir roteiros, ou vamos, enfim, dialogar sobre essa experiência da cenopoesia. Então, é vivenciar a cenopoesia a partir da descoberta dos repertórios. Outra modalidade que foi, quando a Gília já falou sobre ela, aí, que são os corredores de cuidado. Então, os corredores, eles começaram, se eu não me engano, com o movimento da ANEPS. Então, a ANEPS e as mulheres camponesas do Rio Grande do Sul, Gília, foi quem trouxeram a ideia inicial, né, uma ideia principiante que depois foi retomada o movimento da cenopoesia, foi reconfigurada totalmente para a construção desse corredor de cuidados coletivos, né, onde acontecem práticas terapêuticas, né, como... Josi, pode falar. Foi incrível a experiência, né, a vivência cenopoética do corredor de cuidados em plena Bienal Internacional do Livro, né, Josi? Sim. Porque era um público imenso, naquela estrutura palco lá em cima e plateia lá embaixo, e a gente quebrou tudo e fez um corredor de cuidados. Foi muito, muito maravilhosa aquela experiência, né? O corredor de cuidados é algo fantástico. Ninguém sai de um corredor de cuidado a mesma pessoa, né? Ou seja, se entregar ao cuidado, se permitir ser cuidado e se responsabilizar também para cuidar do outro é algo que é muito potente dentro do corredor de cuidados. Josi, se me permite, sobre Sim. o corredor de cuidado, é sempre o início de tudo, né? Ele é o aconchego, o acolhimento, né? E a gente sempre buscou nas nossas atividades, quando vai apresentar cenopoesia, ou quando vai vivenciar cenopoesia pela primeira vez com algumas outras pessoas, de iniciar pelo corredor. Só que num desses corredores surgiu um questionamento, ou pelo menos um levantamento, né? Que outra forma a gente faz um corredor de cuidado que não seja com um toque, né? Se tem alguma pessoa com alguma que não pode ser tocada ou que tem alguma necessidade Restrição. alguma restrição, tudo mais, né? E a gente se pegou nisso, porque a forma mais afetuosa que a gente entende de um cuidado é um abraço, é um toque, né? Esse cuidado. Mas a partir disso, a gente começou a pensar outras formas também sensoriais de corredor de cuidado, né? Até se espelhando um pouco naquilo que você e Vera trazem dos lavapés, né? Do cheiro. Do autocuidado pode ser. E como trazer esse autocuidado para uma roda de cuidado, onde o maior contato é o abraço, o maior exemplo de afeto é o abraço. E aí a gente pensou e começou a criar outras coisas, né? A oferecer palavras, né? A tentar fazer uma outra relação afetuosa que não seja tão somente o abraço. Agora, o mais incrível é que, ao final, tudo levava ao toque, né? Tudo, mesmo aqueles que tinham restrições, tinha alguma necessidade de não ser tocado por aquilo, ao fazer as outras práticas, levava ao toque. Quer dizer, a expressão maior do afeto é um abraço. Pois é, a gente teria, por exemplo, pessoas com autismo, né, que tem alguns que têm sensibilidade ao toque, né, seria uma das restrições. E aí é reconhecer essas pessoas, né, com essas especificidades, Edson,
e fazer as ações alternativas a isso, como a fala, como o autocuidado, poderia ser algumas dessas questões. E a outra modalidade são os cortejos sendo poéticos. Capuí, por exemplo, vivenciou cortejos sendo poéticos, né? Primeiro ato sendo poético de 6 quilômetros, Cleilton, Carlinha, se estiverem aqui, né, contando a história da emancipação política desse... De lutar, estrela do mar. E Capuí, por todos os tempos, divulga a melodia de uma nova história. Reflete o brilho polifor dos cajuães na lua cheia de poetas e de cantores. E Capuí, por todos canta a beleza da cultura popular em ação, a expressão poética e musical da vontade universal de ser lembrado. E Capuí canta e me encanta com a beleza natural do seu mar, com o brilho do olhar de suas crianças, na esperança e certeza de sempre avançar. E Capuí, por todos os cantos, cantam que antes era desencanto, com a força leve dessa estrela rubra, e alta onde está, ninguém derruba. Da bandeira petista, da ponta faial, do farol da serra, das dunas de sal, da areia brilhante, faz canto cristal, das cooperativas da vida ativa do meu ideal. Confirmado o Encontro Nacional de Cenopoesia e Capuí de novo. Ai, Sivan, obrigada, meu querido. Eu quero cantar liberdade com 20 anos de idade, Capuí crescer. Dulce? Oi. Amigo, obrigada. Oi, então, foi a prova viva aí do que eu estava falando, né? Então, e Capuí que... Chega, me emocionei aqui agora, porque eu falando do roteiro, eu poderia falar de qualquer cortejo, mas você trouxe, né? E Capuí e a sua história de emancipação política contada por diversos cortejos sendo poéticos nessa cidade. Você gostaria de acrescentar algo? Emocionado, né? Porque foi um momento muito mágico na nossa vida, né? Acho que a gente viveu esse momento de uma forma linda, né? E a gente foi para a rua, como você disse, de 6 quilômetros andando, né? E foi um momento que a gente viveu de uma forma linda, né? Acho que foi uma coisa que até hoje para mim é marcado de uma forma linda, essa poesia, né? Esse texto poético que marcou nossa vida. Acho que todos os artistas daquele momento viveu, se emocionou, curtiu, aprendeu e dali saiu com um marco muito forte para a vida, entendeu? Então, assim, você sabe, eu acho que nós vivemos isso, foi um momento marcante e para mim eu estava ali ouvindo atentamente e estava aqui com isso marcado porque eu estava vivenciando todos esses momentos que a gente viveu. Eu acho que a parte do Rai, do Júnior e sua, na construção desse trabalho foi muito grandioso. E assim, eu estou emocionado. Oh, querido, muito obrigada, gratidão por trazer esse testemunho, né, do que é. Mas os cortejos sendo poéticos, eles acontecem, como a gente pode fazer no Bienal, ou seja, pode ser uma ação fim ou uma ação de anúncio para um outro ato, como a gente coloca aí. Então, os cortejos, eles têm Estou emocionada, viu? Porque parece até que foi combinada essa sua a trazida aí da música dos cortejos, né? Então, mas assim, a gente
é uma prática da cenopoesia que a gente considera também uma modalidade como ato mobilizador. E a última modalidade da cenopoesia que vem sendo, né, nos últimos anos, trabalhado pela Vera, principalmente nos movimentos de educação popular e saúde, do RAI, é a Feira do Soma Sempre, ou seja, são momentos de compartilhamento de saberes, de experiências que produzem reflexões mediadas pela arte sobre um saber fazer de cada um, ou de algum movimento, ou de alguma instituição, ou de alguma prática. E aqui é onde a gente diz assim que ninguém que o RAI tem uma frase que diz um pouco assim, que ninguém sabe tudo, mas que ninguém traz um pouco aquela coisa do Paulo Freire, né? De que nós temos sempre algo a compartilhar com o outro. Então, não existe aqui um saber mais ou um saber menos nesse processo da Feira do Soma sempre. Então, se é uma Feira do Soma, é nessa ideia de que ao compartilhar experiências e compartilhar saberes, fazeres, a gente aprende uns com os outros. Então, foi a última modalidade da cenopoesia que a gente conseguiu mapear, mas, como eu disse, a cenopoesia continua se fazendo de muitas outras formas e que outras modalidades vão se somar, com certeza, até essas que até aqui a gente já mapeou. Então, como a hora está, né, passando aí, se alguém estiver praticando a cenopoesia dentro de uma outra modalidade que a gente não situou aí, que depois queira compartilhar, a gente vai ficar muito interessado em querer compreender também algum outro formato mais novo, né, ou diferente desses que a gente pontuou. Então, o que a gente pode dizer, né, é que a cenopoesia ela vem se apresentando como uma linguagem em construção, que não tem um conceito específico definido, e sem características ou formas estanques, porque ela está aberta, né, sempre a um novo complemento, a um novo modo de fazer. Por isso, ela se constitui de forma híbrida em práticas educativas que estabelecem processos de criação democrático e aberto, acolhendo diferentes formas de expressão, de saberes, de experiências, de linguagem, por meio de um diálogo autônomo e amoroso. No tocante à prática, sendo poéticas, nós podemos dizer que essa é multifacetada, ou seja, ela depende da momentaneidade, dos sujeitos que estão envolvidos, dos saberes que esses sujeitos, que esses praticantes trazem a partir dos seus repertórios, que ali são postos em diálogos e que vão estabelecendo esse diálogo uns com os outros e com a conjuntura dos contextos específicos de atuação da cenopoesia. Então, a cenopoesia, como já dizia o RAI, é a poesia ensinada, do RAI José Cordeiro, a poesia ensinada sobre o signo da hibridez de linguagens, cultura dramática e sentimentos de mundo. E seu principal desafio é mexer no ser-estar das pessoas. A cenopoesia é uma expressão genuína, né, de coragem para atuar, para resistir, para enfrentar esse mundo com todas as suas adversidades, com toda a sua diversidade, com todas as suas contradições, sem perder essa forma afetuosa e amorosa que a cenopoesia é capaz de instaurar. Em cada choro, né, em cada emoção, em cada cuidado que ela traz, em cada grito, ou em cada acolhimento, ou em cada luta, porque nós também sabemos lutar, né, com a cenopoesia, nós também sabemos lutar com a arte quando ela se faz necessário, da mesma forma que a gente sabe afagar, que a gente sabe acariciar, que a gente pode ser tão amoroso com essa cenopoesia. Então, por aqui, que um pouquinho da cenopoesia em ato, em alguns contextos, o Buraco do Oráculo, Júnior, RAI, o próprio Viva a Palavra em seus processos de construções, e aqui a gente espera ampliar esse diálogo, né, nos próximos encontros, e até mesmo, acho que agora a gente ainda pode abrir aqui para a gente falar um pouquinho de como a gente está se sentindo
ou também de trazer alguma consideração ao que a gente apresentou em relação às concepções, princípios e práticas da Senopoesia. A Senopoesia é envolvimento e envolve de uma forma tão plena. Eu tinha um compromisso agora, ia buscá-lo sério. Eu vou lhe mandar mensagem, você não vai vir me buscar, vai ter que pegar um Uber, eu vim aqui, me envolvi na conversa, esqueci do horário. Pois é, você sai de 8h30, Senopoesia é envolvimento, a gente se envolve com as coisas, esquece do mundo. Se eu tivesse que nascer, eu nasceria. Se eu tivesse que viver. Pode ir, Jean? Pode. Pode? Jean da Serrinha, grande Jean. Aí eu quero cantar? Pode! Deve! A Senopoesia não pede licença. Ela deve que nascer, eu nasceria. Se eu tivesse que viver, que nascer, eu nasceria. Se eu tivesse que... me ajuda. Viver, eu viveria. Se eu tivesse que morrer, eu morreria. Se eu tivesse que matar, eu poesia, eu poesia, eu poesia, eu poesia, eu poesia, eu poesia, eu poesia. Nós temos poesia. Se eu tivesse que nascer, eu nasceria. Se eu tivesse que viver, eu viveria. Se eu tivesse que morrer, eu morreria. Se eu tivesse que matar, eu poesia. Eu poesia, eu poesia, eu poesia, poesia, eu poesia, eu poesia, eu poesia, nós poesia. Da vila para a cidade, Jean. Jair levantou a mão, vai, Jair. Jair, com você. Jair? Então vai tu, Gi, da vila para a cidade. Gente, eu fico muito feliz que a gente conseguiu manter um público de 34, 32, agora alguns saindo, né? Nesse primeiro encontro, mas dizer que no dia 31 desse mês a gente tem um segundo momento que vai ser mediado por Jair, não é, Gília? E agradecer a cada um, Marcelo, e se alguém ainda quiser se manifestar, eu acho que é importante talvez a gente tirar uma foto, se puderem abrir as janelinhas para uma foto e ainda para as manifestações. Isso aqui está... Opa! Gília, com você, Gília. Olha aqui uma música. Ô, Josi! Salve, salve, gente! Gente do Cariri, a gente de São Paulo, a gente de Fortaleza, gente da Inglaterra, um negócio aqui. A gente do mundo, a gente do mundo. Do Rio Grande do Norte.
E é porque aqui são 2 horas da manhã, viu, meu povo? A madrugada, madrugada sendo poética. Lília, você vai fazer o registro? Já estou fazendo. Você conta, né? Você puxou. Uma música puxa a outra, né? Sim. Fazia muito tempo que eu não tinha tempo, fui pegar minha gaita e saiu. Eu nunca sei quais são as notas, mas sempre sai. Marcela Ramos! Pergunte quais são as notas. Eu assopro, a boca vai no orifício certo. Sendo poesia Cada momento. Ficou lindo. Conhecimento técnico aí, Eu agradecer assim, de uma forma linda. Eu acho que eu estava mais escutando porque a gente vivenciar tudo aquilo que a gente aprendeu nesse contexto, pessoas com vida, com pessoas que tiveram essa atitude de renovar a vida através da poesia. É um alimento que a alma nos deixa grandioso todos os dias. A gente sabe que a gente precisa disso. Acho que quando o Josi falou de algo que a poesia é algo que enriquece a alma, o espírito e fortalece todos os dias os nossos palcos da vida, é exatamente isso que a gente vive todo dia no nosso trabalho contextual aqui na nossa instituição. Todo dia quando a gente vê uma criança trazendo a reflexão de vida, de sonho, de esperança, a gente eleva através da poesia a esperança, né, que a educação ela é transformadora. E como a gente buscou aprender debaixo das árvores, a gente está sempre querendo aprender essa busca. Porque a gente usa muita filosofia freiriana, porque a gente não pode esquecer esse cara, entendeu? A gente tem que estar com ele todos os dias, com o livro debaixo do braço, com a poesia no nosso olhar, na nossa reflexão, no dia a dia, nas ruas, a gente não pode esquecer. Parabéns, Josi, parabéns a todos, assim. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Obrigada, Dulcivan, muito obrigada. Fiquei emocionada com o seu depoimento. Da vila para a cidade, entre prosa e poesia, circula o ser que semeia o florescer de um novo dia. E Jean, nós vamos fazer 2 vivências aí na Serrinha, né? 2 vivências sendo poesia, porque eu fiquei imaginando aqui essas 30 e poucas pessoas virtualmente, se estivéssemos juntos, isso aqui teria sido triplicado, multiplicado assim, de um jeito que, porque os nossos repertórios estariam, né, mais fluidos, mais participantes, né, nesse processo. Mas hoje é o que nos cabe, porque também nos permite nos relacionarmos, né, distante, mas dá para sentir o calor humano, né, que cada um carrega dessa semente da Sendo Poesia. Alex é o do Cariri, Alex? Sim. Eita, que coisa boa. Grato Juazeiro e Barbalha. Olha. O Marcelo está onde? Eu estou no bairro Cidade Tiradentes, em São Paulo, na zona leste de São Paulo. O Dulcivan está em Capuí, Dulcivan? Não, eu estou em Felipe Guerra, Rio Grande do Norte. Olha! Que lindo, gente, que lindo. Tem gente de Morada Nova aqui. O Edson está onde, Edson? São Paulo.
São Paulo também. Jéssica de São Paulo. Nathalie, eu não sei se acho que está no Rio, né? Agora. Oi, isso, eu estou no Rio agora. O Tiaguinho. Eu também. Eu sei o Tiago. Tá vendo, gente? A gente pôde ter todo mundo assim, né? O bom desse momento online é estar todo mundo junto, de tantos lugares diferentes. Cadê o pessoal do Sertão Central? Tem aí o pessoal do Sertão Central aí. Quixadá. Tem? Tem. Cadê? A Fran tá aí da Morada Nova, né, Fran? Morada Nova. Meu primeiro contato é polinizado, né? Como disseram. Dulce. Aí, valeu. Só para a gente ouvir a Franciele. Pode falar, Franciele. Boa noite. Eu estou em Morada Nova, né? A Cláudia estava perguntando, Morada Nova, presente. É o meu primeiro contato, né? Muito polinizado, né? Como disseram. Eu já havia lido o seu artigo. Mas não havia compreendido, né? Entendido a dimensão como hoje eu consegui entender, né? Com a sua mediação aí. Foi excelente. Muito obrigada. Que bom. Eu não sei se a Claudiana da Companhia Vice-Versa falou, que deu uma fugida aqui, mas a Claudiana também é uma dessas pessoas que eu gosto de vê-la, não sei porquê, acho que tem uma conexão. Faz tempo que a gente se encontra pessoalmente, mas a Claudiana, eu não vi o trabalho sendo poético dela, mas eu ouvi o relato que ela fez em outro encontro lá, promovido pelos Loucos e Oprimidos da Maciel, que me encantou muito. Se for possível, Claudiana, de falar um pouco desse seu envolvimento com aquilo que você identificou como sendo poesia, e se é uma pesquisa acadêmica, porque acho que se for ajuda até aqui a Josi, a Claudiana não, é Claudiana também, né, da Companhia Vice-Versa. É Cláudia. Cláudia, perdão. Tudo bem, gente? Boa noite. Estou aqui do outro lado do Brasil, no Acre. Sou de São Paulo também, mas já moro aqui há 30 anos no Acre. Então, comecei a ingressar nisso, comecei a ver um pouco sobre o teatro documentário, e aí sendo poesia. Eu tenho um trabalho solo, né, que é parte de uma experiência minha também, de uma cura, né, de um câncer de mama, que fala sobre isso. E aí eu estou viajando, passeando por esses lugares, acho muito legal a gente ouvir essas falas. Não tem uma pesquisa sobre isso, né, acadêmica, né? A minha prática é no cotidiano. A academia eu estou sempre me enfiando ali, olhando, vendo o que está acontecendo, mas na realidade ainda não ingressei mais profundamente nessa área acadêmica, né, de pesquisa e tudo mais. Mas me considero uma pesquisadora, né, natural do dia a dia, das minhas práticas, das minhas vivências e dos meus estudos. Então, muito prazer. Uma pesquisadora importante. Já conheço o Janduí, já viajei por aí, por esse mundo também, né? Edson, Paulo, boa noite. A gente sempre já teve contato, o Edson já esteve por aqui. Eu sou de um grupo da Companhia Vice-Versa, que faz trabalho de teatro de rua, né, da Rede Brasileira também, que hoje a gente estava lá tentando se encontrar, fazer o nosso encontro nacional da Rede Brasileira de Teatro de Rua. O Júnior Santos também, já tive a oportunidade de encontrar em vários lugares, né, o Marcelo e outras pessoas que estão por aqui. Então, é um grande prazer, assim, poder ouvir, poder escutar essas palavras, né, esse lugar que às vezes a gente vivencia e às vezes não sabe que está fazendo isso, por exemplo, né? Quando eu fui atrás desse coisa, teatro documentário, eu falei, parece que eu faço uma coisa parecida com isso, né? Vou ver o que é. E a cenopoesia também, eu acho que ela está, né, em todas
esses lugares, nessa perspectiva que vocês colocam aqui, acho muito interessante da gente observar e observar em que lugar a gente faz isso, né? E como a gente está sempre num processo criativo, de escrever, né? De fazer uma dramaturgia, de fazer um roteiro, de fazer esses trabalhos assim que envolve, que de alguma forma dialoga com esse imaginário popular aí, eu acho que é fantástico, né? A gente acaba dividindo mesmo esse processo. E, de alguma forma, também me considero cearense, né? Meu pai era cearense, ele já faleceu, infelizmente, vai fazer 2 anos que ele faleceu, e essas raízes, assim, do Ceará, de Fortaleza, né? Morada Nova, né? A família dele de lá, ele nasceu em Pacajus. Então, assim, eu tenho uma relação muito forte, apesar de não ter vivenciado a minha infância com toda essa cultura que o Nordeste traz e que me encanta demais, né? Que me envolve muito. Então é isso, gente. Obrigada, só tenho a agradecer. Vou fazer o possível para continuar aqui, né, com vocês e participar aí desse debate, dessa conversa, mais ouvir para absorver mesmo e formulando aqui os meus conceitos e as minhas criações. Obrigada. Cláudia, só pegando carona aí para divulgar, vamos ocupar a universidade com a Cenopoesia, né? Eu estou oferecendo, gente, 2 vagas na seleção, uma de mestrado e de doutorado, tá? E o projeto, porque no nosso programa a gente se inscreve por projeto, o projeto é Pragma Cult e Cenopoesia, Palavras Sementes para Mudar o Mundo. Gramáticas de resistência e práticas terapêuticas de linguagem na extensão comunitária e popular. Então, assim, Cenopoesia, venha, teatro de rua, venha pro pós-lá. Maravilha, muito bom mesmo. Maria, o nome? Meu nome? Cláudia. Cláudia, eu tenho uma sobrinha que mora aí no Acre, é filha da Oriente, foi embora para aí, tá com 2 anos, mora... Aí, Josi, de repente, né? Mora aqui em Rio Branco? Mora em Rio Branco. É centro social aí no hospital público. Ai, que legal, olha aí. O nome dela é Winnie Carlos. Aqui o Acre é um lugar onde muitos cearenses vieram, né? Então, a maior parte da população aqui é descendente de cearenses mesmo, né? Naquela época da borracha, vieram aqui atrás do ouro, né? Do ouro branco. E aí veio muita gente, então a gente tem muita relação, o povo daqui tem muita relação e formas, né, também de costumes, de comida, de acolhimento, né, então é bem legal, assim, essa relação. Bom, eu acho que já são 9, vai dar 9h30. Olha aí, Edson, aí embora, começou a dizer que embora tá aí. Foi lindo, né? Tudo foi maravilha. Emoção demais, emoção. Edson, cara, saudade, viu? Também, saudade dos seus contos. Vamos se ver. Bom, então, divulgando aqui o próximo encontro, dia 31 de outubro, né, o Jair, que vai estar, né, nesse processo. Giga, eu estou sem abrir aqui a programação. Achei. Então, dia 31, a gente tem com o Jair, Cenopoesia e Práticas Linguísticas de Resistência. No dia 14 de novembro, a gente vai ter com a Verinha Dantas, que vai discutir Cenopoesia e Práticas de Cuidados, cuidar do outro é cuidar de mim. E no dia 12 de dezembro, o Cleilton da Paz, que estava aqui, né, que é aqui de Capuí, é irmão da Carla, que fez a fala do Grupo Flor do Sol, que vai discutir Cenopoesia e lutas comunitárias. Então, é um grupo de mais de 30 anos de experiência nesse campo com a Cenopoesia, a partir das lutas, né, da comunidade da Redonda, que sempre nas lutas comunitárias vão se aproximar, de algum modo, com as nossas comunidades, com as nossas lutas também.
E especificamente do programa Viva a Palavra, com as lutas também da Serrinha e sua luta agora, né, com a questão da lagoa, né, Claudiana? Revitalização da lagoa. Eu fiquei pensando que na vivência com o RAI, nós vamos ter duas vivências, uma de ativação de repertórios, no que vai acontecer no dia 11 de novembro, Arte em Todo Ser, ativando os nossos repertórios sendo poéticos, e no dia 2 de dezembro nós vamos ter com o RAI e com o Júnior uma vivência, né, multilinguais e produção de roteiros sendo poéticos. Eu fiquei pensando que talvez o tema da luta da lagoa, né, da Taperoba, como é? Itaperaoba, possa ser um tema que a gente possa estar puxando aí para alguma construção de algum roteiro, né, junto ao pessoal da Serrinha, já que vai ser uma vivência prática. Que maravilha. Seria bacana, né, ter uma história assim para a gente se envolver de forma sendo poética. Bom, é isso. Deixar aqui meus agradecimentos à Claudiana por ser essa pessoa que está, né, como professora na academia, na universidade, abrindo esses processos de novas formas de pesquisar, dessa relação de par de igualdade entre os sujeitos, né, da pesquisa, não só como objeto de pesquisa, mas como colaboradores, além de colaboradores, pesquisadores, né, porque a gente pesquisa em todos os âmbitos, não só da academia. Agradecer a Gília, que faz essa parte, né, documental, que organiza as coisas, fica tudo muito lindo, e que a pessoa, Gília, me ajuda aqui, Gília, ela está aqui, sempre com Quando eu crescer, quero ser igual a ela. Eu também. E Jair, que é com quem a gente também tem que ter trocando todas as discussões, as figurinhas, para montar essa primeira estrutura, né? No próximo semestre, quem sabe, né, o buraco do oráculo, alguma experiência de outros possa estar também se integrando a gente, né? O Fábio. Vamos continuar. As outras produções que estão por aí que possam vir a somar. Então, acho que a gente está dando um primeiro caminho aí, mas que tem toda a possibilidade de continuidade. E a luta em paralelo de conseguirmos realizar o 4º Encontro Nacional da Sendo Poesia. Obrigada, Josi. Gente, gratidão, boa noite, muito obrigada por terem ficado até agora. Obrigada por todo mundo que trouxe o repertório aí, que foi maravilhosa essa aprendizagem, gente. Valeu, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Que delícia ver vocês. Tá tão bonita, gente. Maravilha.